Rapaziada, começando aqui mais um episódio do Boteco Esporte Clube. Mano, hoje a gente tá aqui com um conteúdo diferente. Vai ser o primeiro vídeo que será apenas um participante do Boteco. Então, se acostumem porque terá mais, porque esses safados nunca podem. Mas, mano, hoje eu não vou estar aqui sozinho, evidentemente. Já vou apresentar o convidado para vocês. A gente vai comentar um pouco hoje sobre Corinthians. Então, o fundo vai estar aqui preto dessa maneira, para a gente fazer uma homenagem ao Timão. E para comentar sobre o Corinthians junto comigo, eu estou aqui com meu mano Gustavo Barba, lá do Futebol. Como é que você tá, Gustavo? Salve, Felipe, beleza? Uma honra aí participar do canal. E aquele negócio, né, velho? Vocês são muito. São os três carioca aí, torcedor do Botafogo, Flamengo e Vasco. Então agora é representando o que foi 76 pro Corinthians a invasão, né? É Então a invasão tô tendo corintiana, invasão a aí. mídia 011. Então é isso, Exato. mano. Antes de tudo, se vocês puderem, é claro, passar lá no canal do Futebol, tá? A imagem até ficou um pouquinho borrada, mas tá aí. É @futebarbr, né? Então se inscreve lá. Ele principalmente fala os palpites da rodada, eu tô sempre assistindo lá, os palpites que ele acha, e de vez em quando tem aquelas lives, né, Barba? Que nem sempre dá pra fazer, porque é complicado. Mas enfim, tá sempre tendo uma livezinha lá. A gente participou de uma live lá dele. Já até esqueci o tema. O tema era o quê? Do Conversa em Os Bar, né? melhores jogadores pra resenha, né? Pra você trocar ideia no bar. Exatamente. E ficou muito maneiro, então passa lá no canal dele, confere, tem vídeo lá também. E é isso, o canal tá na descrição. Mas hoje, meu caro Barba, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ó. Dorival Júnior no Corinthians. É, Acho que foi anunciado. Foi o quê? Foi semana passada ou foi essa semana? Ah, cara, tava aquele disse-me-disse, né? Concretizado mesmo, foi no domingo, na parte da manhã, se não me engano, Foi porque depois do jogo contra o Flamengo? Não, Ou foi antes? antes. Foi antes, Ah, mas desde a semana passada já tava falando muito nele. Falaram nele antes do Tite, né? Já estavam dando tudo certo, o Dorival, e depois veio a conversa com o Tite, aí ele, o pessoal até da família dele falando que tá com problemas aí, questão de ansiedade, enfim. não. E aí veio com o Dorival. Essa situação do Corinthians, inclusive, eu achei até um pouco parecido, até pelo time, né, com o que tá acontecendo com a seleção brasileira, né? Que fala tanto ali de Ancelotti, aí vem, Não. agora é certo, agora não é mais. Então foi mais ou menos parecido, cara. O que pareceu pra mim é que o Corinthians tinha, tipo assim, demitiu o Ramon, que eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que foi um pouco precipitado. Eu acho que ele teve ali. Ele flertou com a demissão. Eu acho que assim, se demitisse depois do jogo contra o Barcelona, eu acho que seria justo. Porque, pô, não dá pra ser eliminado do jeito que foi, tomando aquele baile lá no Equador. Mas aí ele fica, ganha o Paulista. É claro, clássico ali e tal, não jogou, né, a bola que a torcida talvez esperasse. Mas enfim, um clássico ali, foi campeão. E aí ele perde, acho que é do Palmeiras, que joga bem mal, né? Perde o clássico pro Uhum. Palmeiras. E aí perde pro Fluminense na arena e aí ele cai. Mas enfim, acabou que teve essa demissão. Aí o Corinthians já vai, tipo assim, pô, o nome é o Dorival. Aí tinha até dado uma notícia, tipo, Dorival, novo técnico do Corinthians. Até quando eu contactei, se eu não me engano. E aí muda, aí fala, não, agora a gente vai tentar o Tite. E aí o Dorival fica em segundo plano, e tenta o Tite não quer. Aí volta pro. Aí fala de Luiz Castro, e depois do nada fecha no Dorival. É meio bagunça, né, Barba? Que tá o Corinthians, mas eu acho que em termos de técnico, o Dorival dá conta do recado. Meio bagunça está sendo generoso, né? O Corinthians já É, há um bom tempo é sinônimo de bagunça, cara. É uma coisa bizarra. Eu até peguei a lista aqui, porque você falando assim, não sabendo muito bem minha opinião sobre o Ramon Dias, na verdade, a minha opinião sobre qualquer técnico do Corinthians aí nos últimos 7 anos é muito parecida, né? São trabalhos horríveis para no máximo medíocre, então tem os menos piores, né? Só para não deixar de citar, cara, assim, o último grande trabalho mesmo que teve no Corinthians foi do Carille, né? E assim, na primeira passagem dele, depois ele voltou para ser horrível. Então, assim, ele conseguiu realmente montar um esquema que surpreendeu a todos em 2017. Depois o Corinthians também, numa continuidade, foi tricampeão paulista. Mas desde então, cara, foi Coelho, foi Thiago Nunes, que foi uma aposta que o pessoal acreditava e foi muito ruim. Foi o não, conheço bem. Mancini, foi o Silvinho. Teve uma época que eu fiz mais vídeo no canal relacionado a técnico. Foi com o Silvinho, os melhores vídeos do futebol. Eu xingando o Silvinho alucinadamente.
Aí teve o Vitor Pereira, que é uma história conturbada aí, que tem um pessoal que adora ele, eu não gosto também. Tem algumas coisas a ser elogiado, mas no geral não foi bacana. O Cuca, que ficou 2 jogos e foi da maneira que foi, né? Mano Menezes, enfim, né? A lista é interminável, mas o Ramon Dias O fazia um Corinthians ele trabalho. chegou ao ponto de, acho que foi início de 23, ele contrata um analista de scout para ser técnico, era o, como é que é? Lázaro, né? Fernando Lázaro. Fernando Lázaro, né? Que eu acho que ele até Cara, tinha teve. formação, mas, pô, o cara era scout do Tite na Copa, pô. Não, teve o Osmar Loz, né? Que no próprio sobrenome dele tem derrota, cara. Teve o Luxemburgo com 90 anos, né? Toda a idade falando que entrou, pô, uma das entrevistas mais marcantes dos últimos tempos aí, na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, falando que entrou para perder de 1-0 o primeiro tempo. É. Quem que entra para perder de 1-0 o primeiro tempo? É Cara, o impossível, Luxemburgo, cara. eu acho que até viralizou, ele toda a entrevista ele fala assim, não, vocês não sabem, sabia que o campo mudou de tamanho, tipo assim, umas paradas que, porra, não fez sentido nenhum ele falar, pô, o Corinthians fez 2-1 pro Palmeiras, ele, não, o campo alterou de tantos metros para não sei quantos metros, algo meio bizarro assim. Cara, é sobre os trabalhos do Corinthians, eu acho que o Corinthians tá, assim, eu acho que o principal problema é a gestão mesmo, a gestão do Corinthians é muito bagunçada, eu acho que o Augusto, ele até pode ter algumas ideias boas, mas eu acho que também, enfim, a oposição deixa trabalhar e ele também se complica com um monte de coisa e tal. Enfim, parece que as coisas no Corinthians são feitas para não funcionar, né? E sobre trabalhos, cara, eu também concordo que teve muitos trabalhos ruins assim. Eu ainda acho que o do Silvinho porque ele, se não me engano, ele cai na Copa do Brasil pro Atlético Goianiense, né? Ou não? Foi. Ele Foi, perdeu o primeiro jogo. Ele perdeu o primeiro jogo. E aí o segundo jogo em casa ele entrou com 3 volantes. Precisando né? ganhar. Do Atlético Goianiense entrou com 3 volantes. E Eu aí, lembro desse eu dia. até acho que a campanha dele no Campeonato Brasileiro foi razoavelmente boa, ele termina em quarto, sexto, eu acho. Aí depois ele sai. Mas também era um cara, assim, auxiliar e tal. E sobre o VP, cara, é que o Vitor Pereira aqui no Rio, o pessoal odeia muito ele, muito, assim, loucura. Mas eu acho que ele, dentro do que podia, ele foi mais ou menos bem no Corinthians. Eu acho que ele se enrolou no final, aquela negócio da sogra e tal, acho que aquilo ali ficou feio pra ele. Mas eu acho que, assim, nada também que o pessoal fala, tira leite de pedra, também não acho, porque na época, pra mim, o Corinthians tinha um elenco que era condizente com aquilo, então ele tinha um elenco ok, bom, e conseguiu entregar um trabalho ok, bom. Mas enfim, depois aquele período do Cuca lá, contrata o Cuca, aí já demite, aí vem o Luxemburgo, aí antes era Lázaro, né? Enfim, o Corinthians se complicou muito nesses últimos anos. Vamos ver se o Dorival ele consegue manter uma consciência. Você gostou do nome, ô Barba? Ou você acha que o Corinthians podia tentar um nome, talvez um estrangeiro? Não sei. O que você acha? Cara, gostei mais ou menos, né? É meio obscuro uma parte que falam muito questão de salário, né? Tem alguns lugares que falam que vai ganhar 2,5 milhões, 3 milhões. E assim, por mais que eu não goste tanto de ficar comentando sobre esses assuntos, é meio complicado quando você vai falar de um time que se endivida toda hora, né? E que faz loucuras. É a mesma coisa quando falavam que ia contratar o Pogba. Ia vir como, né? Além de todas outras questões. Então, assim, o Dorival Júnior, cara, por mais que ele me surpreendeu muito nos últimos tempos, para falar a verdade, porque eu lembro muito de uma época que eu vejo que as pessoas não falam hoje em dia, que o Dorival era um técnico de apagar incêndio, cara. Ele ia pro Santos porque o Santos podia ser rebaixado, isso e fazia isso para outros times Ele era tipo a também. condição do Mano hoje, né? Do Mano e acho que do Ramon. Ele vai pra tipo, tentar salvar um trabalho no meio e aí no final ele saía, não começava um trabalho. Tanto que eu acho que ele fica muito tempo sem pegar um trabalho assim do início. Aí ele pega o Atlético Paranaense quando o Thiago Nunes sai, em 2020. E aí ele vai mal e pede pra sair no meio do ano também. Aí depois ele só volta a pegar um time no Ceará, mas o Dorival já é um técnico que ele estava com uma curva para baixo na carreira. Ele teve, digamos, a sorte ali de fazer aquele Flamengo funcionar, mas ele já era, isso que você falou tem razão, ele já era um técnico que estava mais para Ceará, Bahia, Atlético Paranaense do que para Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira e tal, né? Cara, porque realmente, você falou bem, foi o Ceará ali que mudou um pouco, que o pessoal começou a ver com outros olhos, né? Tanto que ele também acabou deixando o time de maneira precoce, se eu não me engano, né? E Ceará até aí foi cai, se não me direto. engano, depois. E aí foi pro Flamengo, né? Então, assim,
Aí entra, né? Aí que acaba entrando nessa história que a gente estava falando do VP, porque isso para mim foi uma coisa inédita, né? Eu nunca tinha visto o que aconteceu, que foi o Dorival tá fazendo um ótimo trabalho no Flamengo, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Libertadores e é mandado embora. Isso eu nunca vi no futebol, no futebol brasileiro, em qualquer lugar, nunca vi um técnico. A não ser que o cara saísse na porrada com alguém da diretoria, acontecesse uma coisa muito grave, sabe? E aí você vai e contrata o VP, que acaba o time passando aquele vexame no Mundial, né? O Flamengo. E o Dorival vai para o São Paulo e conquista um título que o São Paulo não tinha, né? Que foi a Copa do Brasil. Então, assim, como eu estava dizendo, o Dorival ele me surpreendeu bastante nesses últimos tempos. Eu lembrava muito como aquele técnico que eu falei, aquela época de Santos, né? Que ficou marcante ele lá que treinou o Neymar e tal. Mas nada demais, eu achava ele um técnico bem mais ou menos, viu? E aí nos últimos tempos ele vem se sobressaindo, chega na seleção, e aí tem uma questão de que ele foi muito mal na seleção, que tem que ser chamada atenção, que é a postura, né, cara? Porque ele é um cara, gente boa, um cara de grupo, de vestiário, mas que parece que, dependendo dos nomes, os caras crescem muito pra cima dele, né? Então isso Aquela pode ser rodinha um na Copa problema. América ficou claro isso, né? Que ele tenta É, entrar de qualquer jeito ali, ninguém dá moral pra ele, como é que vai ser o Dorival com o Depay, por exemplo? né? Né? Ninguém deu moral. Aí o Memphis é um. Assim, eu não acho ele um craque de primeira prateleira na Europa, mas querendo ou não, o cara tá para se tornar o maior artilheiro da história da Holanda, que é uma das grandes É uma seleções, né? seleção Apesar de não ter grande. título. Então, E só assim, pra. né? Não, é complicado, né? Como é que vai ser essa postura? Agora, dentre os nomes que estavam, perdão, estavam à disposição, eu acho que o Dorival era um dos melhorzinhos. Um técnico que eu realmente queria muito ver no Corinthians, mas tá muito complicado de sair é o Vojvoda. Ele não larga o Fortaleza. Cara, eu tenho uma opinião sobre o Vojvoda que eu acho que ele, quando pegar uma pressão maior assim, eu não sei se ele resiste, não, porque ele no Fortaleza, ele tem um contexto lá de. Eu acho que ele talvez seja o maior técnico da história do Fortaleza, né? Ele tem um contexto lá muito favorável a ele, cara. Ele passou um turno inteiro na zona de rebaixamento e não foi demitido, sabe? Ele tá fazendo isso de ano bem abaixo agora e não é demitido e tal. Então ele lá ele tem um conforto muito grande. E tem aquele fator, né? O Fortaleza chegar em quarto, quinto é uma campanha muito boa, espetacular. Se ele faz isso no Corinthians, num time que tem um pouquinho mais de pressão de título e tal, eu acho que ele não é visto igual. E só para finalizar essa questão do VP, pra gente falar um pouquinho aqui sobre o Depay, cara, é que aqui no Rio tem um problema que a torcida do Flamengo, cara. Eu não sei como é. A torcida do Corinthians eu acho que é um pouco mais, digamos, paciente com essas questões. Mas, cara, a torcida aqui do Flamengo ela é muito chata em muitos aspectos. Então, por exemplo, no final do ano, o Dorival ganhou os títulos que ganhou, e aí a torcida reclamou porque perdeu pro Avaí, pro Juventude e acho que pro Ceará. 2 no Maracanã e 1 em Caxias do Sul, assim. Jogos que o Flamengo já não tinha chance de ganhar o brasileiro, já tava de. Pô, os caras de férias, nitidamente o acordo era ganha aqui, vocês folgam aqui. E, enfim, a torcida criticou muito, então a torcida do Flamengo tem essa particularidade. Cara, eles perderam pro Córdoba agora no Maracanã. Tinha gente já querendo demitir o Felipe Luiz, que, porra, tem 2 derrotas, sendo como é clássico. Então, a torcida do Flamengo é uma torcida que se caracteriza por essa chatice padrão de nunca aceitar os treinadores, de sempre achar que tem alguma coisa errada, sem querer criar um pouco de crise. Então, acho que o Dorival caiu nisso. E você falou do Memphis, cara, dele não conseguir controlar o vestiário. E na seleção a gente tem, talvez essa seja a seleção menos badalada que o Brasil já teve, né? Eu acho que o Brasil nunca teve uma seleção tão pouco. É de se considerar que o Neymar não tá em atividade agora, jogando. Eu acho que o Brasil nunca teve uma seleção tão pouco de nomes grandes assim. Você tem ali o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha que jogam em grandes times, mas eles não são aquela postura que você vinha antigamente num Kaká, que você olha pro cara, pô, o Kaká do Milan, aí tu vê ali o Ronaldo do Real Madrid, vê o próprio Júlio César, que na época tinha uma relevância, o Thiago Silva, hoje em dia são os caras ali mais jovens e tal, os mais velhos, tipo o Marquinhos, a gente não tem aquela confiança de capitão em si nele, então o Dorival não se criou nesse ambiente, e cara, e o Depay também, ele teve até uma atitude que eu não achei certa, que ele meio que joga o Ramon aos leões, né, depois da derrota pro Fluminense, ele fala que não sabe se o time tá evoluindo, agora ele dá essa declaração aí, que ele falou que
o Corinthians estiver sempre sendo conectado com o time, vai ser um pesadelo para as equipes. E aí, só para a gente entrar na reta final aqui, falar sobre um pouquinho do time do Corinthians, eu acho assim, o ataque do Corinthians é bem bom. O Depay eu acho muito bom jogador, também não acho um craque nível para ganhar 3 milhões e meio, como ele ganha, não sei se é isso, por mês, mas eu acho ele muito bom jogador. O camisa 10 da seleção da Holanda, isso é um feito muito, né, grande para ele. E, enfim, é muito bom jogador. O Yuri Alberto também, que é um cara que, digamos, irrita a torcida muitas vezes, mas também é bom jogador, faz gol. E o que tu acha, cara? Eu acho a defesa do Corinthians um pouco desequilibrada. As peças no meio também, eu acho que, às vezes, quando o Garro não joga ali, o Hugo é um goleiro muito bom, mas é o reflexo do último jogo, né? É um cara que faz milagre e, ao mesmo tempo, entrega. O que você acha aí, ô Barba? Você acha que o Dorival, esse é um ano para o Corinthians tentar ganhar alguma coisa, uma Copa do Brasil, talvez a Sul-Americana, ou é um ano ali para se estabilizar e ano que vem tentar vir mais forte? Olha, cara, eu já participei muito aí de lives com parceiros de canais de Corinthians, né? E o pessoal é muito exigente, ficava puto comigo de eu ser muito pé no chão. Então, falar uma coisa para responder a sua pergunta, que todo corintiano tem que botar as mãos pro alto e ficar muito feliz que ganhou esse Campeonato Paulista. Porque apesar do, tipo, pelo investimento, né, pelos nomes, já não é de hoje, era já de algumas temporadas para o Corinthians brigar por títulos, chegou a ser vice-campeão e tal, mas não ganhava. E voltou a vencer, né? Então não acho que esse ano o Corinthians tenha grandes chances de mais conquistas, não, cara. Sinceramente, eu acho que corre um risco grande de não se classificar na Sul-Americana, principalmente de maneira direta, né, de não pegar a primeira posição do grupo. E Copa do Brasil a gente sabe, né, trocentos times ainda, né, ainda vai ter essa fase agora. Hoje o Corinthians joga contra o Novo Horizontino. Ih, deu pau geral aqui. Ixi. Ó, voltando aqui, teve um pequeno problema técnico, mas enfim, o Barba tava falando ali sobre o. Qual era o tema mesmo, Barba? Não, eu tava falando dos jogadores ali que pelo Sim. menos eu ainda gosto um pouco, né, eu gosto razoavelmente no time. Não tenho o que dizer do Carrilho, né? O cara esconde a bola, jogou muito como ponta, mas hoje ele na meiuca joga demais. O Garro aí que tá machucado, mas que ano passado foi o jogador mais importante do time, disparado. Apesar de todo mundo, uma galera querer beijar o Yuri Alberto, né? Eu não vou nem ficar falando de Yuri Alberto aqui, senão a gente vai prolongar muito o vídeo, né? Mas o Breno Bidon, né? É um jovem muito promissor, mas acho que daqui a pouco, nem sei se está acertado com o time já, o Chelsea, o PSG, sei lá, mas daqui a pouco já vai vazar. O Anglieri chegou bem e o Depay parece que agora sim tá entrando em ritmo, né? Tá entrando em forma, porque no ano passado, apesar dos gols dele, eu não via ninguém comentando que ele estava sem ritmo de jogo, que ele corria estranho, que estava pesado. Então agora, pelo menos, isso não pode ser mais dito dele. Agora o resto, claro que é o Neneca, né? Não sei como é que eu esqueci de falar do Hugo, que vem fazendo milagre, né? Mas vocês percebem que o resto, cara, ó, na boa, a zaga do Corinthians, o André Ramalho chegou muito bem no ano passado, depois só decaiu. O Gustavo Henrique é aquele jogador nota 5, mas aquele zagueiro grandão que vai fazer umas cagadas de vez em quando. E se eu vier falar, o Félix Torres é um porra louco, o cara não tem noção de nada. Não sei como é que esse cara é da seleção lá do Pô, a Equador, né? final dele na expulsão do Paulista, ele queria ser expulso 8 vezes antes de ser expulso, né? E foi expulso de novo. Agora, então, cara. Então, tem uns caras. Se você for falar do banco do Corinthians, então, o Charles. Esse Charles, ele parece um Robocop. O cara anda todo duro, sabe? Parece um robô. O Héctor Hernandes. Como é que você vai. Você vai contratar um espanhol, cara, pra ser atacante do Corinthians? Você contrata um cara desse, velho. Vai buscar na base, então, mano. Vai buscar em Roraima. Se você for no Acre, você vai arrumar um atacante melhor do que o Hernandes, né? Então, assim. E ainda tem uns. O Romero também não é melhor não falar hoje, mas tem um Maicon ainda. O que o Maicon tá fazendo no time, né? Então, o time do Corinthians, cara, eu não acho essa Coca-Cola toda aí, como o pessoal tá falando, do meio pra frente. Lá atrás todo mundo vê a merda que é. Do meio pra frente, dependendo do jogo, funciona. Então, assim,
Tem Se que o ter elenco hoje em Corinthians. dia, né? São muitos jogos, É, se não tiver gente para revezar em alto nível, não dá. não dá, né, cara? Ó, vou pegar aqui pelo menos esse jogo. O Corinthians tomou esse pau aí 4-0 contra o Flamengo. Vou falar rapidinho os jogadores que estavam no banco. Vamos ver quantos que se salvam. Maicon, sem comentar. Maicon. Aí tem o Thales Magno, que beleza. Né? O Martins, beleza. O Coronado, o de vidro, né? A gente sabe o que está acontecendo. Félix É Torres. muito, né? O Matheus Bidu, que é um lateral mediano para jogar na Série B. É um lateral para jogar no CRB. O Hector Hernandes, já falei. Kaká, o artilheiro dos gols contras. O Donelli, deixa quieto. Léo Manal, o Charles Robocop. E o Alex Santana. Alex Santana é bom jogador. Dele eu Jogou gosto. aqui no Botafogo. Cara, o É, Thales aqui, ele é revelado na base do Vasco. Ele tinha um problema, ele é um pouco lento, né? E ele tinha um problema que ele jogava de ponta. E aí a crítica em cima dele é que ele como ponta não rendia, porque ele não voltava tanto e ele não era rápido para ser um ponta em si. E aí tem uma época que o Luxemburgo vem pro Vasco em 2020, se eu não me engano, que o Vasco quase se escapa do rebaixamento, ou não sei se é 2019 e tal, que ele coloca o Thales como se fosse um segundo atacante jogando, e aí ele rende um pouquinho mais. Mas acho que ele tem esse problema, porque ele, em tese, é vendido como ponta, só que ele não tem velocidade de ponta e ele é muito ciscador. Ali por dentro ele não rende tanto, ele é um cara alto e tal, sabe cabecear. Então, enfim, ele tinha esse problema aqui, eu não sei como ele tá no Corinthians, eu sei que tem gente que critica, mas é isso, cara. O elenco hoje em dia é muito fundamental, se você não tem peça o Botafogo hoje sofre muito com isso, só para fazer um adendo rapidinho. Sofre porque não tem jogador mais forte, rápido. E é isso, cara. Se tu não tiver um elenco ali de pelo menos, 15, 16 caras que você pode confiar todo jogo, hoje em dia é muito difícil. E o Corinthians cai muito nisso, né, Barba? tem essa questão aí, tem que ver como é que o Dorival vai fazer, né? Se o tipo que ele gosta de jogar mais no, acho que é no 4-3-2-1, né? Se como é que vai ser esse esquema dele aí, como é que ele vai estar no vestiário, porque eu estava assistindo a entrevista coletiva dele, e aí tem uma coisa ruim e boa, né? Nessa coletiva. A ruim é que, na verdade, eu não tenho um saco pra assistir essas merdas, porque Coletivo os é caras chato pra ficam sempre cacete. falando as mesmas porcarias, quando não falam uns absurdos, né? Que eu citei nome como Luxemburgo, nem falei do Mano, né? O Mano que tava louco, sabe? O Mano nessa última passagem do Corinthians era aquele cara que tá louco pra ser mandado embora, né? E aí tá fazendo de tudo, chega atrasado, pra você ser mandado embora sem justa causa, era o que o Mano queria. Então, assim, a parte boa é que, pelo menos nessa primeira entrevista, o Dorival, ele só falou o óbvio, né? Então, a parte boa, assim, tipo, a gente teve tanto técnico parecendo instável, cara, para falar umas bobagens, que eu acho que o Dorival não é muito esse cara. O perfil dele é mais conservador nisso, chega lá, fala o óbvio, é chato pra caramba. A minha maioria das perguntas também é tudo óbvio, né? Tudo chato. As São, perguntas é pior. pergunta de política. Você acha, não, qual que é a chance, né? O repórter vai lá e pergunta, porque politicamente, né, tá tendo um tumulto no Corinthians. Qual a chance que você acha que o cara vai responder, né? É óbvio que o cara vai falar, eu não vou entrar nisso daí porque o negócio é dentro de campo. É óbvio Pior que ele quando vai falar, responder não, o isso. que você espera do seu trabalho aí? Porra, de bagulho pra. Ou é pergunta que o cara não pode responder, ou é pergunta, porra, de mídia. Como é Resposta que chama? óbvia, né? De assessoria de imprensa. Ficar perguntando, Então, não, você acha que vai dar certo? Porra. não. Um dos melhores vídeos que você pode pesquisar no YouTube é você colocar assim. É, jogador esculachando repórter em perguntas idiotas. Aí você vai ver, tipo assim, o cara sendo campeão e aí a repórter chegando, e aí, tá feliz? É, Então, assim, então esse tipo de pergunta eles que abriram a muito resposta hoje vai. para mídia até dos próprios clubes, e fica com perguntas às vezes sem nexo, né? Não tem mais aqueles repórteres, digamos, consagrados fazendo e tal. Então, acho que, enfim, o coletivo é bem chato. Eu particularmente, só vejo hoje, se for algo muito relevante, sim, se não for tipo um cara muito grande, mas assim, coletivo é pós-jogo, não vejo e tal. Porque ou o treinador tá inventando história de um jogo que ninguém viu, ou ele tá falando óbvio ali. Então, eu prefiro não ver e tal, porque senão irrita, né?
É verdade. Então, assim, pelo menos nessa parte é bom, né? A questão do Dorival. Se você for comparar, por exemplo, com o Tite, é meio complicado, né? Parte da torcida ficou revoltada com o Tite por ele ter negado o Corinthians, falando que não ia trabalhar no ano e depois foi pro Flamengo. Cara, eu não sou dessa galera, não, viu? Eu não fico revoltado assim como foi na época com o próprio Guerreiro. Só que eu acho besteira, né? Porque o cara vai falar essas coisas pra depois se contradizer, né? Aquela Então, assim, frase eu que ele não. sabe que vai se queimar depois, né? Eu não fico puto, não, mas eu acho uma coisa meio idiota. Então, assim, o Dorival, eu acho que era uma das melhores opções que tinha para o momento, né, do Corinthians. Agora, a maior questão mesmo, a questão principal, e que tá complicado porque já deram declaração aí falando que não vai poder investir muito, tanto que esse ano você viu, né? Realmente, o Corinthians não vendeu ninguém, importante. Contratou só o Olieri, né? Mas não contratou mais ninguém. Então, mas a questão é essa, a defesa é um lixo, né? A defesa é um lixo. O Hugo Souza, para mim, sinceramente, falam muito, já fazem a comparação dele com o Cássio, né? A minha comparação do Hugo Souza é com o Felipe, porque o Felipe, em 2007, ele jogou demais, velho. Porque toda hora toma. Então o cara fazia um monte de defesa, porque a defesa era horrível. Em 2008, enfim, O famoso goleiro mas bombeiro, né? mas é isso. Então o Hugo Souza ele não tem que. Aí depois ele acaba falhando, né? Igual aconteceu agora. Porque tu não tem como, né? Vai vir 1.000 bolas dentro da área, uma hora você vai fazer uma cagada também, né? Então acho que a principal coisa aí pro Corinthians fazer tá na cara, né? Todo mundo vê. É a defesa, né, cara? Tem outros pontos aí do time, como o elenco que você tava falando, e eu concordo contigo, mas você não ter nenhum. Tinha o Tio Choca, né? Que também já foi jogado na pressão, errou num jogo e os caras jogam na fogueira, Sim, mas né? é um bom zagueiro. Mas como é jovem, aí fica meio complicado. Mas você não ter um zagueiro de confiança, num elenco que você tem aí uns 6 zagueiros, aí é a receita para tomar gol besta, né? Como vem acontecendo. Mas é isso, rapaziada. Acho que deu pra gente falar um pouquinho aqui do ano do Corinthians aqui com o Gustavo. Eu concordo muito com alguma das frases, principalmente falando sobre a defesa. E vamos ver se o Dorival vai dar certo. Eu acho que é um nome interessante. Mas é isso, gente. Então, ó, o banner tá aqui embaixo, esqueci de botar hoje. Se inscreve aqui no canal, por favor. Deixe seu like, seu comentário. Passa lá, por favor, no Futebar. É isso aqui, né, Barba? Futebar BR. Isso, esse mesmo. Entra lá para vocês verem os palpites da rodada, as tier lists que eles fazem lá, que é pô, muito legal, com o tema do canal deles. Então é isso. Agradecer aqui ao Barba, de novo. Muito obrigado por ter participado do vídeo, falar um pouquinho do Coringão. E vamos ver se aí no final do ano a gente faz um outro vídeo aqui, dependendo de como é que vai o Corinthians no ano, para a gente falar se o Corinthians foi acima, se conseguiu ganhar alguma coisa e tal. Pelo que o Barba tá falando aqui, se conseguir chegar ali numa semifinal de alguma coisa, tá bom, né? Então, é isso. Agradecer de novo aqui, pedir para se inscrever lá no canal dele, se inscrever aqui no nosso canal também, obviamente. E é isso. Vamos com uma declaração final, Barba? Não, cara, novamente agradecer, Felipe. Agradecer pelo convite. Muito da hora aí participar do canal. E se o Corinthians passar vários vexames como tem acontecido nos últimos anos, aí vai ficar mais engraçado, né? Pelo menos pro Vai vídeo, né? ficar Porque engraçado, vai xinga e viralizar o tal. vídeo. Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que é importante. Uma coisa também que eu gostei de vocês aí no canal é que já deu para perceber que vocês não são aqueles. Me irrita muito aqueles torcedores que acabam se cegando, né? Não consegue fazer uma análise, porque tudo ali o time dele vai ser melhor e não sei o quê. E, pô, quantos corintianos já me xingou, cara? Justamente porque eu falei de ser pé no chão, então você vai falar dos caras, não, você A tá torcida acha que o secando. time vai querer ser campeão sempre, mesmo com o elenco abaixo, né? Você entendeu? Então, assim como eu também não vou elogiar, porque, por exemplo, eu falei do VP. O Corinthians ficou em quarto no campeonato. Grande merda. Quantos anos aí que o Corinthians é um dos times aí com maior investimento? Sempre tá ali em terceiro, às vezes segundo, quarto, sempre. Então, se o time tem todo esse investimento, é um dos maiores da Série A, qual que é a surpresa dele ficar em quarto?
assim, não vou falar, obrigação. Pode ser que não fique, beleza. Mas também não vou levar como um título que você né? fez ficar em quarto. O esperado, o Silvinho também fez isso. Então você tem que pegar o longo prazo. Mas enfim, né? Então vamos aguardar aí, torcer para dar certo o Dorival Júnior no Corinthians, né? Ele falou também que era o único que faltava, né? Porque ele treinou o Santos, Palmeiras, São Paulo. Então tomara que dentre os 4 paulistas, o Corinthians seja o time aí que ele faça o melhor trabalho, né? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Passa lá no canal do Futebol, do Gustavo, dá aquela moral. E é isso, tamo junto, fica com Deus todo mundo. É nóis.